Pompeii night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Balego e este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Hoje o nosso assunto é sobre a fantástica Lena Horne e infelizmente sobre o preconceito que ela sofreu em Hollywood pelo fato dela ser negra, além dos papéis que ela perdeu justamente por causa da cor de sua pele. Então a gente vai contar um pouquinho sobre a carreira dela para vocês entenderem e se situarem. Vem comigo! Lena Horne, ou Lena Mary Calhoun Horne, nasceu em 30 de junho de 1917 e em 1933 ela já começou a mostrar os sinais de que ela amava cantar e ela entrou até para uma orquestra e foi apadrinhada pela grande Adelaide Hall. Antes de fazer a sua grande estreia, ao ser a primeira negra a ter um contrato fixo com o estúdio, nesse caso a MGM, a Lena Horne tinha participado de 2 outros filmes, que são The Duke Stops, que não tem uma tradução aqui no Brasil, e Boogie Woogie Dreams. Mas, enfim, ela conseguiu o contrato com a MGM em 1941 e ela, em uma entrevista com a PBS nos anos 70, foi muito clara ao afirmar que ela sabe que ela foi contratada porque ela era um tipo de negra que era mais socialmente aceitável na época, ou seja, a Lena Horne tinha um tom de pele um pouco mais claro. A Lena Horne, a gente pode até ver, eu vou deixar a foto aqui dela, ela tinha um nariz fino, ela tinha os traços mais delicados, ou seja, apesar dela ter uma pele negra, a beleza dela estava em voga nos anos 40 com o que era aceitável na época, por exemplo, a Vivien Leigh, a Joan Fontaine, a Olivia de Havilland, enfim, inúmeras atrizes. Você pode perceber que todas têm os traços bem suaves, mais finos, mais angulosos, e a Lena Horne tinha isso também. E não sou só eu que estou falando, ela mesma admite isso, como eu já afirmei na entrevista com a PBS, que ela disse o seguinte: eu era a única porque eu era o tipo de negra que as pessoas brancas podiam aceitar. Eu era o sonho deles. Mas eu tive o pior tipo de aceitação porque eu nunca fui conhecida por ser uma grande atriz ou por ter algo a contribuir ao show business. Era apenas a minha aparência que contava. Então, aqui nós temos uma jovem que ela era de uma família de classe média, muito bem educada, muito talentosa. Quem já viu filmes com a Lena Horne, já viu apresentações dela, sabe que ela é incrível, mas mesmo assim ela não era aceita completamente por causa da sua cor de pele e, é claro, por causa do racismo. Naquela época em Hollywood, ainda era bem nessa época que estava em vigência o Código Reis. O Código Reis era o que se podia ou não podia ter em um filme. E isso era bem claro na época. Não poderia ter uma relação interracial nas telas. Então, como que a MGM usava a Lena Horne? Eles faziam números musicais para ela no filme que, se fossem tirados para ser exibidos no Sul, que na época eu acredito que ainda hoje seja uma das regiões que são mais preconceituosas nos Estados Unidos em relação aos negros e aos direitos dos negros, tem tudo a ver com a Guerra Civil. O filme O Vento Levou mostra muito bem o lado dos sulistas nessa guerra. E tudo isso pra gente dizer o seguinte: todos os filmes da Lena Horne, todas as cenas musicais, quando eles iam para o Sul, eram cortados, ou seja, tudo era feito para que a cena da Lena Horne nos filmes fossem totalmente descartáveis.
se precisasse ser retirado, poderia ser retirado e não teria qualquer problema quanto à exibição do filme em regiões mais preconceituosas e racistas. Assim como o próprio Código Reis, que proibia a exibição de relações interraciais nas telas. E a segregação racial que estava acontecendo nos Estados Unidos, a Lena Horne nunca teve a oportunidade de mostrar todo o seu talento nas telonas. Enfim, e é por isso aqui que nós vamos mostrar papéis que ela infelizmente perdeu por conta do racismo. O primeiro grande papel que a Lena Horne perdeu foi O Barco das Ilusões, que em inglês se chama Showboat, lançado em 1951. O papel foi para Ava Gardner. Pois é, Horne queria muito interpretar o papel de Julie, que foi para Ava Gardner, que era de uma mulher negra que conseguia se passar por branca, ou seja, ela tinha um tom de pele um pouco mais claro. E ela era apaixonada por um homem branco, os dois eram casados e ela tinha que esconder a sua verdadeira identidade para que ela pudesse ficar ao lado dele. Isso aconteceu também na vida real com a atriz Donna Drake, que afirmava que era descendente de mexicanos, nascida nos Estados Unidos, porque ela tinha medo de não conseguir mais papéis e para que ela pudesse se casar com o estilista William Travilla. Ela, na verdade, era negra. Para se ter uma ideia, em 1946, a Lena Horne cantou a canção tema da personagem Julie em O Barco das Ilusões, no filme Quando as Nuvens Passam, de 1946. Fish gotta swim, birds gotta fly, I gotta love one man till I die. Can't help loving that man of mine. A Lena já descreveu o papel da Julie como o papel sonho dela, o papel que ela mais queria interpretar. Infelizmente, quando os executivos começaram a maquinar o filme de Barco das Ilusões, muitos não achavam que a Lena Horne era atriz o suficiente para fazer o filme. E além do mais, no Código Reis, afirmava-se que uma mulher negra não poderia interpretar uma mulher negra no filme, porque ela interpretaria um casal interracial, já que a Julie no filme e na peça, além do livro também que foi escrito pela Edna Ferber, o marido da Julie é branco. Então eles tinham que arranjar uma mulher branca que poderia se passar por mestiça para poder fazer o filme. Então eles contrataram a Ava Gardner, bem louco, né? Em uma entrevista para o Johnny Carson, a Lena Horne afirmou que ela achava com certeza que ela seria a Julie no filme e ficou muito desapontada. I never dreamed that she would have to be lip syncing with my records, see, because I thought I was going to be this hot lady in Showboat. I was going to be Julie. And I was all prepared for it, and I cut the records and everything. And then I found out that I wouldn't be, of course. So Ava had to practice moving her lips with my records that I'd made. E quando ela não conseguiu o papel, ela viu isso como uma punição da MGM por causa do seu ativismo contra o racismo e a segregação racial da época e também por ter se recusado a participar de alguns outros papéis como protagonista. Então, como ela era negra, ela não podia fazer par romântico com homens brancos e isso acabava com a sua chance de estrear nos filmes considerados A na época. Então, ela ficava renegada aos filmes Bs, ou seja, o filme com elencos todos de pessoas negras. Só que a Lena Horne, ela tinha um tom de pele negro mais claro. Então, o que os estúdios faziam? Eles davam para ela a chamada maquiagem egípcia, ou seja, eles bronzeavam ainda mais o tom da pele da Lena Horne para ela ficar mais negra e assim o contraste com outros atores negros nos filmes não ficasse tão grande. Well, they had invented a makeup for me to make me look more
more colored, as I said. They invented this makeup, and for some weird reason, they named it Light Egyptian. I think that's, you know, because I move like this a lot. Enfim, depois dela não ter conseguido o papel de Julie na MGM, ela resolveu cancelar o seu contrato com o estúdio. E assim ela ficou livre para tentar procurar outras oportunidades. Antes disso, outro papel que a Lena Horne perdeu pelo fato dela ser negra foi no filme O Que a Carne Herda, de 1949, cujo papel de Pink foi para a atriz branca Jeanne Crain. Realmente, nós temos semelhanças com o papel de Julie em O Barco das Ilusões. Isso porque no filme O Que a Carne Herda, a Pink tem a pele mais clara, mas a mãe dela é negra. Então ela vai estudar fora, esconde isso, e quando ela volta, ela está noiva e ela quer esconder as suas raízes a qualquer custo para não colocar em jogo o seu futuro. Novamente, a Lena Horne achava que o papel iria ser dela e que seria sua grande chance de mostrar para o mundo a sua capacidade como atriz, que além de cantora, claro, porque ela já era reconhecida. Infelizmente, como a biografia da Lena Horne por James Gavin conta, ela já era conhecida por seus papéis em filmes com elenco negro na época, como Uma Cabana no Céu, Stormy Weather, e infelizmente ela não foi escalada justamente por isso e também porque o Código Reis dizia claramente que não poderiam haver demonstrações de casais interraciais nas telonas. Enfim, por isso ela não conseguia muitos desses papéis. Em entrevista para o New York Magazine, ela até desabafou sobre isso, dizendo o seguinte: sempre eu dizia para todo mundo, eu odeio esse lugar, porque nenhum produtor me dava uma chance. Nesse caso, a Lena Horne teve algumas vantagens, né? Eu vou colocar entre parênteses aqui, porque ela era uma negra de um tom de pele um pouco mais claro e tinha umas feições que eram um pouco mais europeias, vamos dizer assim, mas a cor da sua pele se provou, infelizmente, um empecilho para ela. Isso estava completamente errado, porque mesmo nos filmes B, a Lena Horne provava que ela era uma ótima atriz, melhores até do que muitas que tiveram mais chances do que elas em filmes A. E ela não conseguiu os papéis justamente por causa do racismo. Ela deu, inclusive, várias entrevistas sobre isso e um documentário sobre ela que explica muito melhor até do que eu estou falando aqui sobre todas essas nuances do racismo e dos preconceitos que ela enfrentou por ser negra em Hollywood. Aqui embaixo na descrição alguns vídeos no YouTube que eu encontrei com biografias e outros youtubers que também fizeram uma análise muito melhor até que a minha sobre a carreira e o ativismo da Lena Horne. Infelizmente, eu não achei nenhum tipo de vídeo sobre ela em português também. Se vocês tiverem encontrado ou vocês saibam de outro youtuber que tenha feito isso, por favor, deixa aqui nos comentários que eu também vou linkar aqui nessa matéria. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem sua curtida, comentem aqui embaixo o que vocês acharam e muito obrigada por estarem comigo nesse vídeo e vamos, por favor, assistam alguns dos filmes da Lena Horne. Ela infelizmente faleceu em 2010, mas vamos mostrar pra ela o quanto nós gostamos dela e das performances dela, porque ela era uma atriz incrível que infelizmente não teve as chances que ela deveria ter tido. É isso por hoje. Muito obrigada por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo da Caixa de Sucessos. Tchau, tchau!